Bom, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Alegria muito grande estar com os irmãos e irmãs. Um privilégio estar aqui, já fazia muito tempo que eu não vinha. E uma alegria ver uma igreja pujante. Deus é bom, Deus é sempre bom. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las para Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor já tem ministrado. Estamos na tua santa presença pelo sangue precioso de Jesus, confiados na sua morte, na sua ressurreição, e rogamos, Senhor, com gratidão por tua palavra, que a tua palavra venha a nós, que a tua palavra nos transforme segundo a tua vontade, que ela cumpra em nós tudo o que a designaste para fazer, que ela encontre guarida nos nossos corações e mentes, no nosso espírito, na nossa alma, que ela possa produzir em nós a tua vontade, o teu desejo, e que a tua palavra nos conduza, nos carregue em direção à tua vontade, de modo que o teu querer seja realizado em nós e que realizes a tua vontade através de nós. Nós somos teus pelo sangue de Jesus, e nós estamos aqui para ouvir-te e para sermos transformados por teu amor, por tua palavra, pelo Espírito, para a tua honra e tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse é um dos textos mais impressionantes das Escrituras Sagradas.
é um texto sobre a honra do Cordeiro e o que isso significa. Como os irmãos sabem, o Apocalipse é uma visão, não é uma palavra profética, é uma palavra visionária. O Senhor levou João, seu discípulo amado, a ver o que o Espírito de Deus havia feito e o que faria. Então, o livro está dividido entre as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Portanto, 2/3 do livro tem a ver com as coisas que foram e as que são. E quando o texto diz as que foram e as que são, isso tem 2000 anos. Portanto, nós estamos falando de grande parte do nosso passado e uma pitada do nosso futuro. Mas esse texto, Apocalipse 5, é um texto específico no meio do Apocalipse, porque ele fala da recepção de Jesus, logo após a sua ressurreição. De como Jesus foi recebido e como Jesus vai para deixar claro a sua vitória e abrir o livro da redenção do universo. O texto começa descrevendo o livro, dizendo que havia um livro que estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e que estava na mão de alguém que estava assentado em um trono que é alto, que é sublime, como Isaías nos disse, e que está em luz inacessível. Portanto, alguém que as criaturas não podem acessar, porque é um trono elevado, alto, sublime, no lugar mais alto do universo, com a maior sublimidade do universo e envolto em luz que é inacessível às criaturas, porque é a luz da própria divindade, a luz da unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a João foi dado ver que na mão direita daquele que estava sentado no trono estava o livro. E é o livro da redenção do universo, o livro da salvação de todas as criaturas, não apenas o ser humano, mas todas as criaturas. Porque a queda humana lançou todas as criaturas numa situação de necessidade de redenção. Porque tudo que existe para que a imagem e semelhança de Deus existisse. E a imagem e semelhança de Deus é a humanidade. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou uma outra família. O Senhor é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. E nos criou a sua imagem e semelhança, logo criou uma outra família. Então, no universo, há 2 famílias, a família Deus e a família homem. A família homem se perdeu, e a família Deus, uma das pessoas da família Deus veio nos buscar. Essa é a história da Bíblia. A história de como a Trindade, de como a unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu criar alguém à sua imagem e semelhança, uma outra família. Como Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Como Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra unidade. Então, por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos uma família, da mesma espécie. Isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta, que Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Moisés, lá em Deuteronômio 6, versículo 4, disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele usou uma palavra hebraica, que é a palavra errad. Os hebreus têm 2 palavras para dizer um. Eles têm a palavra Yahid e a palavra errad. São 2 palavras que em qualquer língua do mundo, exceto a hebraica, é óbvio, é traduzido por um.
porque a gente não tem duas palavras para dizer um. Mas os judeus, mas os hebreus têm. Então, os hebreus têm a palavra Yahid e têm a palavra Errad. Por exemplo, se você vai comprar um copo e você vai usar a língua hebraica, para de um copo, você chega lá para o vendedor e diz: eu quero um copo. Para a palavra de um copo, você vai usar a palavra Yahid, porque é de peça única. Mas se você for comprar um cacho de uvas, para a palavra de um cacho de uvas, você vai usar a palavra Errad, porque um cacho de uvas é um conjunto. O talo sem as uvas não constitui um cacho de uvas. As uvas soltas no prato não constituem um cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto. Então, quando você vai na mercearia, se você fosse usar a língua hebraica, e você fosse pedir um cacho de uvas, você usaria a palavra Errad. Você não usaria a palavra Yahid, porque não cabe. Yahid é só quando é peça única. Se é conjunto, é Errad. Então, isso aparece muito no original. Por exemplo, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. A palavra que está ali traduzido por é Errad, porque significa que homem e mulher se juntam e se tornam um conjunto único. Uma só carne é Errad, uma comunidade única. Por isso, o homem, à imagem e semelhança de Deus, é o casal. O primeiro casal é a imagem e semelhança de Deus, e depois o primeiro casal se multiplica, e todos nós fazemos parte de uma só família. Nós somos uma só família. Nós somos Errad, como Deus. É a palavra de Moisés aos judeus: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é uma comunidade. Errad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. O Senhor nosso Deus, o Senhor é uma comunidade. É uma unidade composta, é uma família. Por isso que você lê Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, e você lê: esta é a genealogia de Adão no dia em que foram criados, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, o nome do Adão era o nome do casal. Não era o nome do homem, era o nome do casal. E lhes chamou Adão, quando os criou. Então, quando o Senhor dizia Adão, o casal vinha falar com ele. Por quê? Porque Deus é uma família e criou a sua imagem e semelhança a outra família. Isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Eu me lembro de uma jovem que se aproximou de mim e disse que estava muito chateada com Deus. E eu disse: por que você está chateada com Deus? Ela disse: porque eu não gosto da forma como Deus me criou. Ah, você não gosta da forma como Deus criou você? É. E por quê? Ela disse: eu não gosto do meu corpo. Eu falei: ah, entendi. E ela falou: então eu acho que Deus não fez um bom trabalho quando me criou. Aí eu falei: ah, entendi a sua preocupação. Ela disse: e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu disse: Deus não criou você.
Ela disse: como assim? Eu falei: desse jeito. Deus não criou você, nem criou a mim. Ela falou: o senhor está brincando comigo? Eu falei: não, estou não. A Bíblia diz que Deus formou uma estátua de barro, soprou nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. Depois, ele fez esse homem cair num sono profundo, deu uma anestesia geral nele, tirou uma parte dele e formou um outro ser humano que foi um clone. Só que como Deus é o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele fez desabrochar no clone o que não havia desabrochado no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. E nós, minha filha, somos o resultado da multiplicação desse casal. O único problema, minha filha, é que esse casal só começou a multiplicar depois que casou, e depois que pecou. Então a gente nasceu já sob estado de pecado, e aí nós somos o subproduto da degenerescência humana. E em relação ao seu corpo, minha filha, o Senhor preparou um corpo que você vai adorar, mas é lá na ressurreição. Então agora, querida, você é que tem de se ocupar com isso, porque o corpo que o Senhor prometeu para você é na ressurreição. Então não pense que Deus nos criou particularmente. Deus nos criou no primeiro casal, porque o que Ele criou foi o primeiro casal. Nós somos a multiplicação do primeiro casal, resultado da multiplicação do primeiro casal. Por isso, minha irmã, nós temos todos problemas no corpo, porque o primeiro casal só começou a se multiplicar depois que pecou. Aí é isso aí mesmo, minha filha, é a loteria genética. Tem uns que se dão bem, outros que se dão mal, é a degenerescência humana. Mas você pode ficar preocupada, não precisa ficar preocupada, filha, que na ressurreição o Senhor vai resolver tudo isso. Então, fica em paz. Na ressurreição você vai ter o corpo que você quer e vai ser para toda a eternidade. Enquanto aqui a gente te ajuda, outros te ajudam e você ajuda outros que foram menos afortunados do que você por causa do pecado humano. Isso é a queda, minha filha. Isso é a queda. Então, nós somos uma família só e trazemos a marca do pecado dessa família na nossa vida. Quer dizer, então, que uma pessoa solteira não é imagem e semelhança de Deus? É, claro que é. Ela nasceu na família, da família e para a família. Nasceu na unidade humana, da unidade humana e para a unidade humana. Ela nasceu na família, que é imagem e semelhança de Deus. A humanidade, a unidade humana. Todos nasceram nessa unidade, dessa unidade e para essa unidade. Por isso que a morte de Jesus Cristo resolve o meu e o seu pecado, porque Jesus Cristo morre no lugar do primeiro Adão. E todos nós estamos no primeiro Adão. Por isso que os anjos caídos não serão salvos pela morte de Cristo, porque os anjos não são família. Então, para Jesus salvar os anjos, vamos supor que Satanás tenha derrubado 1 bilhão de anjos. Jesus teria de morrer e ressuscitar 1 bilhão de vezes. Uma vez para cada anjo. No nosso caso, ele só tem de fazer uma vez, porque todos nós estamos em Adão. Por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de o último Adão. Entendeu? Pois é, então, quando nós caímos e começou esse problema que a irmãzinha fez a irmãzinha não gostar do corpo dela, todo o universo caiu. Todo o universo começou a precisar de redenção. Então, o livro da redenção é esse livro que está na mão daquele que está sentado nesse trono alto e sublime, que está no topo do universo, envolto em luz inacessível às criaturas. Tá certo?
E aí ao João foi dado ver isso. E ele viu. E ele viu um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar-lhe os selos? Bom, você sabe, o anjo já é forte. Para ele dizer que esse anjo era forte, era muito forte, não é? E esse anjo proclamava: quem é que é digno de abrir o livro e de desatar os selos? De lhe desatar os selos. E a resposta que ele ouviu é: ninguém. Ninguém. Esse anjo, ele está perguntando quem é que vai redimir o universo, inclusive ele mesmo. Quem é que vai pegar o livro da redenção e abrir e redimir o universo, inclusive ele mesmo. E a resposta que ele recebe é: ninguém. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo podia olhar para ele. Agora, que outro lugar há além do céu, da terra e de debaixo da terra? Não tem mais nenhum outro lugar. Só Deus. Porque Deus não é nem do céu, nem da terra, nem de debaixo da terra. Tá certo? O céu, a terra e debaixo da terra são de Deus. Deus não é propriedade de ninguém. Tudo é propriedade de Deus. Então só sobrou Deus. Ou seja, se não for uma das pessoas de Deus, não tem ninguém que possa abrir o livro. É essa a resposta que o anjo recebeu. Se não for uma das pessoas de Deus, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, não tem ninguém que possa abrir o livro. Portanto, se a humanidade, se as criaturas forem esperar de uma criatura a sua salvação, esquece. Não tem nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa abrir o livro. Ninguém tem essa honra. Ninguém pode fazer isso. Bom, então o João está chorando. E ele tem de chorar mesmo, porque nós, seres humanos, é que fizemos isso. Nós é que arrastamos todo o universo a essa necessidade de salvação. Foi o nosso pecado. Foi porque nós traímos Deus. Foi porque nós desobedecemos o Senhor. Foi porque nós o traímos. Que todo o universo mergulhou em estado de morte. Todo o universo mergulhou em estado de pecado. Todo o universo mergulhou em estado de condenação. Fomos nós que fizemos isso. Então não é à toa que o João está chorando. E tem de chorar mesmo. E ele está chorando desesperadamente. Aí ele disse: eu estou chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E essa é a resposta que o anjo recebeu. Ninguém. Nenhuma criatura. Ninguém. Nem o grande arcanjo Miguel ou o grande arcanjo Gabriel. Ninguém. Ninguém. Não tem nenhuma criatura que possa fazer isso. Aí, quando ele estava chorando, veio um dos anciãos. Os anciãos são uma categoria de anjos que zelam pelo cumprimento da justiça de Deus. É uma categoria angelical altíssima, que zela pelo cumprimento da justiça de Deus. Aí o ancião veio e disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele disse: alguém foi lutar por vocês, venceu, participou de uma batalha, alguém foi lutar por vocês. E foi lutar por vocês e por todos nós, para poder abrir o livro, para poder redimir a criação, a começar dos seres humanos. Alguém foi lutar para você e ele venceu. Ele é o leão de Judá,
a raiz de Davi. E aí você sabe, ele é uma das pessoas de Deus. Porque nenhuma criatura pode fazer isso. Então, se ele pode, ele não é nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Ele é de Deus. É uma das pessoas de Deus. É a palavra de Moisés. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é uma unidade, é a unidade divina. Só que o Moisés não conseguiu explicar a unidade divina. Quando chegou no Novo Testamento, o Espírito Santo explicou para nós. O primeiro que disse isso foi João Batista. Ele apontou para Jesus e disse: ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. E apontou para Jesus. Jesus é Deus que veio de Deus. E aí o Pedro ainda acrescentou quando Jesus pergunta para ele lá em Mateus 16, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é Deus que veio de Deus. O Senhor é o Deus Filho. E é como se ele avisasse os outros colegas do colégio apostólico, dizendo: gente, eu acabei de receber uma informação. Em Deus há mais de uma pessoa, e uma dessas pessoas está diante de nós. E a pessoa que está diante de nós é o Filho. O Deus Filho está aqui em carne e osso. Ele veio em carne e osso para nos libertar. A gente estava esperando o Messias, pensando que era um profeta, e agora eu acabei de receber a informação de que o Messias não é um profeta. O Messias é o próprio Deus que veio em carne e osso. Uma das pessoas de Deus veio em carne e osso nos buscar, a pessoa do Filho. Então, a gente ali aprendeu que em Deus havia duas pessoas, o Pai e o Filho. Quando a gente pensou que em Deus havia duas pessoas apenas, Jesus disse: não, somos três, que tem o Espírito Santo também. Quando eu for, o Pai vai enviar o outro Consolador. Então nós somos três: o Pai, eu e o Espírito Santo. Nós somos o Deus do universo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é a unidade divina, composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Há três pessoas e um só Deus, porque eles se manifestam como um Deus só. Eles estão em perfeita unidade e a voz deles é única. Você só vai ouvir uma voz, sempre uma voz, a voz de Deus, que vem por meio do Filho. Porque no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Deus Filho, andando em carne e osso entre nós. Então você só vai ouvir uma voz, é a voz da Trindade por meio do Filho, porque a Trindade fala por meio do Filho. E quando a gente fala a Trindade, a gente fala ao Pai. E quando a Trindade age em nós, age pelo Espírito Santo. Três pessoas e um só Deus. Então, uma das pessoas de Deus veio nos buscar, a pessoa do Filho. E aí o ancião, esse anjo, um dos 24 anciãos, esse anjo que faz parte do conjunto de anjos que zelam pela justiça de Deus, disse ao João: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Então ele é alguém que veio de Deus, porque das criaturas não era possível. Muito bem, mas aí o João começa a ter um problema. Por quê? Porque ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes. Os seres viventes são uma outra categoria de anjo que zelam pela honra de Deus.
Então você tem os anciãos, que são uma categoria de anjos que zelam pela justiça de Deus, e você tem os seres viventes que zelam pela honra de Deus. Os anciãos são 24 anjos e os seres viventes são 4 anjos, que são as categorias mais elevadas entre os anjos. Uma que zela pela honra de Deus, pela justiça de Deus, pelo cumprimento da justiça de Deus, e outra que zela pela honra de Deus. Aí ele viu no meio dos anciãos, no meio dos seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Opa! O ancião falou um leão. Ele olhou e viu um cordeiro. Tem algumas possibilidades aqui. Uma possibilidade é o João olhou para o lado errado. Não é? O ancião disse, olha lá o leão, e ele olhou para lá e era o cordeiro. Não, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o ancião não sabe a diferença entre leão e cordeiro. Olhou e disse, esse é um leão. Aí o João disse, não, é um cordeiro. E a outra possibilidade é que os seres do céu, quando olham para Jesus, veem um leão. Mas as criaturas redimidas, quando olham para Jesus, veem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vi um cordeiro que tinha sido morto. Ou seja, vi um cordeiro com as marcas do holocausto. Ele tinha a marca da degola, tinha a marca da abertura torácica até a região estomacal, da onde tiravam as vísceras. Então ele viu a marca da cruz. Por que Jesus morreu numa cruz? Não é apenas porque a cruz era a forma como os romanos matavam, mas porque o cordeiro era degolado e aberto. Por isso Jesus Cristo disse, quando eu for levantado, todos serão atraídos a mim. Então é por isso que ele morre na cruz, a degola e a abertura, que sofre o cordeiro para ser queimado. Vi o cordeiro, que tinha a marca de ter sido morto. Então o leão e o cordeiro são a mesma pessoa. Os seres celestiais olham para ele e veem o grande leão, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas quando nós olhamos para ele, nós vemos o cordeiro que deu a sua vida por nós e que tira o pecado do mundo. Por isso a nossa espiritualidade é a espiritualidade do cordeiro e não do leão. Nossa espiritualidade é a espiritualidade do sacrifício, do serviço, da honra, não do leão. Um cristão espiritual é um cristão que honra, é um cristão que abençoa, é um cristão que serve. Porque quando nós olhamos para Jesus, a gente vê o cordeiro que foi morto, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E foi obediente, achado em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele viu a pessoa do Deus Filho.
O ancião dizia, o leão. E ele dizia, o cordeiro. O cordeiro que morreu por nós. Nunca nos esqueçamos disso. Bom, então, só que o João tinha um problema aqui, que é, o ancião falou um leão e ele viu um cordeiro. Agora ele está com uma pergunta na cabeça. Estou olhando para a pessoa certa ou não? Só tem um jeito dele saber. Se aquele cordeiro fizer o que o ancião disse que o leão ia fazer. Porque o ancião disse assim, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Para abrir o livro e os seus 7 selos. O João olha e vê um cordeiro. Ele só vai ter certeza que o cordeiro que ele está vendo é o leão que o ancião está apontando, se o cordeiro que ele está vendo tomar o livro e abrir os selos. Aí ele vai saber que é a mesma pessoa, só que o ancião vê um leão e ele vê um cordeiro. E aí o que as escrituras dizem? Que esse cordeiro que tinha sido morto estava todo poderoso, porque ele tinha os 7 chifres, significa que ele tinha todo o poder, tinha poder perfeito. Então ele era todo poderoso. Ele tinha 7 olhos, que quer dizer que ele tinha onisciência, sabia de tudo. E tinha, portanto, a visão de tudo o que acontece no universo. Ele tem onisciência, sabe todas as coisas, o tempo todo, sobre todos e a qualquer tempo. Sem precisar determinar coisa nenhuma, porque é onisciência. E agora, a pergunta é, ele é o leão que o ancião está dizendo ou não? A gente só vai saber se ele fizer o que o ancião disse que o leão ia fazer. E o que o ancião disse que o leão ia fazer? Que o leão ia abrir o livro e abrir os selos. E aí veio e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Opa, ele entrou lá no lugar inacessível. Ele entrou lá no lugar onde está o trono, no lugar mais alto do universo. Envolto em luz inacessível, que nenhuma criatura pode chegar perto. Ele não só chegou perto, ele foi lá. Então está certo, ele é uma das pessoas de Deus, porque só Deus pode alcançar o trono. Só Deus pode alcançar a luz inacessível. Só Deus pode chegar lá. Então ele é uma das pessoas de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é unidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é a unidade Pai, Filho e Espírito Santo. Então só uma das pessoas de Deus pode chegar no trono. Pode chegar lá na luz inacessível. E ele chegou. E não apresentou cartão de visita, tomou o livro. Não chegou pedindo licença, ele chegou no lugar dele. E tomou o livro. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes que zelam pela honra de Deus e os 24 anciãos que zelam pelo cumprimento da justiça de Deus, fizeram o quê? Prostraram-se diante do Cordeiro e o honraram. E entregaram para eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora você pode me perguntar, o que as nossas orações estavam fazendo com os anciãos? Tchan, 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 tchan. Não é? Isso é um mistério.
Funciona assim. Uma vez eu cheguei para os meus alunos de teologia e fiz a seguinte pergunta: quantos judeus oravam e quantas vezes por ano? Quantos judeus oravam a Deus e quantas vezes por ano? Aí os meus alunos me disseram: professor, isso é impossível de responder. Como é que a gente vai saber quantos judeus oravam e quantas vezes por ano, professor? Eu disse: meu filho, essa é a pergunta mais fácil de responder. Só um judeu orava, e só uma vez por ano. O sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e orava. Todas as outras orações de todos os outros hebreus ficavam aguardando por aquela oração, que só era feita uma vez por ano. No dia do perdão, no dia da Páscoa. Só um entrava. Se Deus ouvisse aquela oração e perdoasse a nação, todas as outras orações eram ouvidas. Se Deus não ouvisse aquela oração, não atendesse aquela oração, não perdoasse a nação, o sumo sacerdote era morto e os judeus, então, passavam a saber que tinham perdido um ano da existência deles. Um ano de orações que não foram e não serão ouvidas. Perderam um ano. Porque só um judeu orava e uma vez por ano. Porque oração, meus irmãos, não são as palavras que você diz. É o lugar onde você vai. Quando você diz Pai, fisicamente você está aqui, mas espiritualmente você está no Santo dos Santos, face a face com Deus, porque o sangue de Cristo abriu um novo e vivo caminho, que leva você direto para o Santo dos Santos, porque o seu sumo sacerdote fez isso por você, e o seu sumo sacerdote é Jesus Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A ordem de Arão acabou. Agora é a ordem de Melquisedeque, que só tem um sumo sacerdote para sempre, que é Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eu me lembro que um jovem chegou para mim e disse: olha, pastor, eu estou trabalhando na obra lá na igreja e tal. Ah, que bom, meu irmão, que bom, Deus te abençoe. E você, qual é a sua função na igreja? Ele disse: eu sou levita. Falei: você é judeu? Ele disse: não, não sou judeu. Não? Então, como assim levita? Você anda no ar? Ele falou: não, pastor, sou levita, ajudante de sacerdote. Eu falei: meu filho, no Novo Testamento não tem mais isso. Isso só tinha no tempo da ordem de Arão, meu filho. Na ordem de Arão era assim, tinha os sacerdotes e os levitas. Na ordem de Melquisedeque, meu filho, só tem sacerdote. Você está querendo me dizer que você é um sacerdote que canta, é isso? Porque todos os filhos de Jesus são sacerdotes. Não existe mais levita no nosso meio. Você pode até usar, mas você tem que explicar. Olha, pessoal, não vai pensar que eu sou judeu, nem que eu sou da turma do Antigo Testamento. É só porque a gente usa isso para não confundir. Sei lá o quê, mas tudo bem. Mas o que você estava me dizendo, meu filho, é que você é um sacerdote que canta, a menos que você seja judeu. É isso que você é? Não. Ainda bem, filho, porque os judeus não têm mais como entrar no Santo dos Santos. Você ia estar numa situação difícil.
Mas, graças a Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, eu e você somos sacerdotes com permissão para entrar no Santo dos Santos a qualquer hora. Entendeu? Um dia uma senhora perguntou para mim e falou: pastor, eu só oro em pensamento. Eu falei: é mesmo, irmã? Por quê? Para Satanás não ouvir. Ah, entendi. O que o senhor acha? Ah, irmã, se a irmã quiser orar só em pensamento, a irmã pode orar, fica à vontade. Mas a irmã não se preocupe com Satanás, porque oração é algo que a gente faz no Santo dos Santos, irmã. E lá ele não entra, pode ficar tranquilo que ele não entra. Só a irmã entra. Então a irmã pode dizer o que quiser. Porque a irmã está face a face com o Senhor, levado pelo sangue de Cristo. Então a irmã pode dizer o que quiser, pode dizer em pensamento, em oração, em canção, gritando, falando baixo. A irmã faz o que a irmã quiser, irmã. A irmã está diretamente diante da face do Pai. O adversário não chega lá, irmã. Fica tranquilo. E a sua voz, irmã, chega para o inimigo criptografada, entendeu? Ele não entende o que a senhora está dizendo. Ele não entende o que a senhora está dizendo. Está criptografada. Criptografada pelo Espírito Santo, entendeu, irmã? Ninguém vai saber. Eles não vão saber, eles não têm como saber. Porque a senhora pensa que a senhora está falando lá na nave da comunidade, da igreja, a senhora está falando no seu quarto. Não, minha senhora. A senhora está falando no Santo dos Santos, na presença do Pai. E quem levou a senhora lá foi o sangue de Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição, minha senhora. Irmã, fica tranquila. Ora à vontade, irmã. Não precisa ter medo, não. O lugar onde a irmã vai, só a gente entra. Só aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro entram. E a senhora pode ficar despreocupada, porque tudo que o adversário não quer é o sangue respingando nele. Ele não quer nem saber do sangue. Porque o sangue de Jesus é um perigo para ele. É a nossa salvação e a ruína dele. Por isso ele foge do sangue de Jesus como doido. Mas não se preocupe com isso não, pode falar à vontade. Então, ele olha e vê, e é a mesma pessoa, e aí os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro e entregam as nossas orações para ele. Sabe o que eles estão dizendo? Graças à tua vitória, todas as orações dos seus filhos serão ouvidas. Nenhum dos seus filhos deixará de ser ouvido. Todas as orações deles serão ouvidas e o acesso ao Santo dos Santos está aberto para eles. É por isso que o véu do templo se rasgou, irmão. Quando Jesus entregou o seu Espírito, o Senhor rasgou o véu do templo. Porque mudou a ordem sacerdotal. A ordem de Arão acabou, agora é a ordem de Melquisedeque. E todos os que são cobertos pelo sangue de Jesus Cristo são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. E os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, graças ao seu sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, entram a hora que quiserem, no Santo dos Santos, espiritualmente, e falam face a face com o Pai. Aliás, não é só que entram, é que nem precisa sair. Nem precisa sair, irmão. Pode fazer tudo de lá do Santo dos Santos. Pode trabalhar no Santo dos Santos, a partir do Santo dos Santos, cantar a partir do Santo dos Santos. A gente só sai do Santo dos Santos quando a gente esquece que está lá e faz uma besteira que não precisava ter feito. Aí tem de voltar de novo. Que é a nossa sina, né?
porque a gente não percebe onde está, e abriga pensamentos que não devia, e fala coisas que não devia, e faz o que não devia. Aí depois tem de voltar. Aí tem de voltar, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Aí tá perdoado, filho, voltou. Aí quanto tempo isso leva, irmão? Você é que tem de me dizer quanto tempo leva para você. Então, as nossas orações serão ouvidas. Aí um novo cântico. Eles começaram a cantar ao Senhor. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Está vendo? É você, irmão. Você pertence ao reino de Deus, você é súdito do rei e você é sacerdote dele. É você, irmão. É você, irmã. É você. Ele está falando de você. Que Jesus comprou gente de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino. Sobre quem que Deus reina? Sobre você, irmão. Sobre nós como comunidade. Pelo menos em tese, né, irmão? Pelo menos em tese, porque de vez em quando eu cruzo com os irmãos e eu tenho de perguntar para eles, mas quem reina sobre você? Quem reina sobre você, meu filho? Você não é do reino do Senhor? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está falando o que você está falando? Por que você está agindo desse jeito? Quem reina sobre você? Esse é o ponto. E aí, quando um filho de Deus desonra a Deus, desonra todo mundo. Porque primeiro ele desonrou a Deus, ele saiu de debaixo do governo de Deus. E aí a gente fica perguntando se ele é filho mesmo. Aí você diz, querido, desculpa, mas alguém que está sob o governo do Pai não faz isso que você está fazendo. Quem está governando sua vida? Quem está sob o governo do Pai, filho, não fala o que você está falando. Quem está governando sua vida? Quem está sob o governo do Pai, filho, não namora do jeito que você está namorando. Quem está governando sua vida? Quem está sob o governo do Pai, filho, não faz negócio do jeito que você está fazendo. Quem está governando sua vida? Quem está sob o governo do Pai, filho, não desonra os irmãos como você está desonrando. Quem está governando a sua vida? Então, isso só mostra que ele não está sob o reino de Deus. Não quer dizer que ele não é do reino, quer dizer que ele pediu férias. Está em férias, querido? É isso? Já entendi. Você está em período de férias, né? E foi passear no inferno, pelo jeito, né, querido? Porque tudo que eu ouço de você vem do inferno. Tudo que você está fazendo vem do inferno, filho. Você tirou férias do reino? Foi quando? Um mês? E foi visitar justo o inferno, querido? Não tinha mais nada no universo para visitar? Porque você tirou férias, porque Jesus não está governando sua vida. Porque quem está sob o governo de Jesus não fala o que você está falando. Não faz o que você está fazendo. Lá na comunidade eu trato as fofocas de modo muito simples. Quase não chega mais nenhuma para mim. Porque quando chega eu digo assim, querido, foi Jesus que pediu para você vir falar isso para mim? Não, pastor, o senhor não entendeu. Exato, filho, não entendi. Então você já começou a me compreender, eu não entendi. Então eu vou perguntar de novo.
Foi o Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, que mandou você vir dizer isso para mim? Desse jeito? Aí ele já começa a dizer, pequei, né, pastor? Não me force a dizer, filho. Você mesmo fala. Tinha de chamar o irmão, né, pastor? Ó, tá vendo como você está aprendendo rápido? Tá vendo, querido? Por isso que eu gosto de você. Você é dos bons. Você rapidinho pega o espírito da coisa. Querido, vamos chamar o irmão então? Acho que é bom, né, pastor? Olha aí, tá vendo? Eu sabia que você ia concordar. Vamos chamar o irmão que a gente resolve isso na presença de Jesus. O que você acha? Não, tá certo, pastor. Tem de ser assim. Tá vendo? Olha aí que menino bom. Tá prestando atenção na mensagem, né, filho? Ótimo. Vou continuar pregando para você então. Tá dando certo. É simples. Você não está sob o senhorio de Jesus, querido? Jesus não está governando sua vida, por que eu estou ouvindo a voz de Satanás? Tem alguma coisa que está batendo, que não está batendo, né, filhão? É que você precisava de férias, né? Eu entendi, eu sei, todo mundo merece umas fériasinhas e tal, mas escolhe um lugarzinho melhor, né, filho? Quando tiver férias, vai para um lugar melhor, né? Justo para o inferno, querido. Lá não dá, lá não tem paz, não tem alegria, não tem nada disso. Lá é bobagem só. Então, começaram um cântico ao Senhor. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Porque com o teu sangue, foste morto e com o teu sangue. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Aí, o João estava certo. Estava absolutamente certo, que tinha olhado para o lado certo. E que tinha visto a mesma pessoa que o ancião falou. Só que o ancião, quando olha para ele, vê o leão e o João viu o cordeiro. Mas é a mesma pessoa. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus de Nazaré, o Deus Filho em carne e osso. Não é maravilhoso? Então, aí continua o João observando o que está acontecendo. Aí vem os anjos. Os anjos é uma coisa brava. Os anjos cercaram o trono. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Então está lá. Os seres viventes ajoelhados, os anciãos ajoelhados, e aí chegam os anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares. Bilhões de anjos vieram, sabe Deus aonde? Vieram de todo canto do universo. Bilhões de anjos cercaram os anciãos que estavam ajoelhados. E os anjos, eles têm um problemão com gente que se rebela. Os anjos não aceitam rebelião de jeito nenhum. Quando Satanás disse para os dois outros arcanjos, eu vou subir no monte da congregação, você pensa que foi Deus que venceu Satanás? Não, Deus nem se abalou. Deus não precisa fazer nada para vencer coisa nenhuma. Ele faz assim, ó. Já ouviu falar em piparote? É assim, ó o piparote de Deus, hein? Ó, pá! Pronto, acabou. Não, foram os outros dois anjos que disseram, não, você não vai não. Eu vou. Não vai. O meu exército está comigo e o nosso está conosco. Você não vai. Você não passa. Só os seres humanos podem chegar no monte da congregação. Porque só os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você não vai. Nem você, nem os seus. Ninguém passa aqui.
e derrotaram Satanás, e o Senhor simplesmente sacralizou o que os dois arcanjos fizeram. Está lançado nas trevas. Acabou. Então os anjos, sob o comando dos arcanjos, não toleram rebelião. Não toleram. Rebelou-se contra Deus, coisa vai pegar fogo. Então agora o João tem de esperar qual é a reação dos anjos, porque os anjos vieram e cercaram tudo. Bilhões! E aí o que foi que aconteceu? Começaram a honrar o Cordeiro do mesmo jeito. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Os anjos também se ajoelharam e reconheceram que o Cordeiro tinha autoridade sobre eles e que ele estava no comando dos exércitos. Ele tinha assumido a posição de Senhor dos exércitos. Levantai as portas vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aquele a quem os anjos obedecem. Ele é o Rei da Glória. Foi isso que eles proclamaram aqui. O Senhor é o Rei da Glória. Nós nos submetemos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O que o Senhor disser, faremos. E honraram Jesus. Por isso a gente conta com os anjos. Os anjos passaram a lutar ao nosso favor. Até aquele dia, eles só lutavam a favor de Israel. A partir daquele dia, eles se comprometeram a lutar a favor de todos aqueles que estão sob a proteção, o governo e a salvação de Jesus. O pastor estava visitando suas ovelhas, seus missionários na África. Quando chegou a noite, os tambores começaram a soar. Aí o pastor perguntou para o missionário, para o casal de missionários, que tinham 2 filhinhos, e perguntou para o casal de missionários, um montão de tambor tocando, hein? E os missionários disseram, são os feiticeiros. Eles estão invocando as entidades. Ah, tá. Aí o pastor disse, isso vai até que horas? Bem ocidental, né? Vai até que horas? Aí o missionário disse, a noite toda. Isso aqui vai a noite toda? Os missionários disseram para o pastor, a noite toda. Todo dia é assim? Todo dia é assim. E como é que vocês dormem? Aí os missionários disseram, a gente não dorme, a gente desmaia. E seus filhos? Também. E vivem sempre tensos. Aí o pastor disse, não, vocês, o perímetro de vocês está muito pequeno. Aí os missionários disseram assim, como assim, pastor? Meu filho, vamos chamar os anjos para botar ordem na casa. Vocês chegaram aqui, vocês são os representantes da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo não vem tomar nada, vem recuperar tudo. Tudo é de Jesus, não tem nada que seja do adversário, tudo é de Jesus. A gente só chega para recuperar o que é de Jesus. É mesmo, pastor? É. Então vamos orar pedindo para os anjos calarem os tambores. Aí os missionários olharam para o pastor e disseram, o senhor ora, né, pastor? O pastor disse, tá bom, eu oro. Aí o pastor orou. Quando o pastor terminou de orar, o pastor virou para os missionários e disse, vocês estão ouvindo os tambores? E os missionários disseram, não. Pois é, e não vão ouvir mais, pode dormir.
E depois o pastor reencontrou um missionário, e o missionário disse: pastor, depois que você orou, nós ficamos 3 meses sem ouvir nenhum tambor. E no final de 3 meses, um feiticeiro conseguiu tocar o tambor e eu repreendi, ele parou. Está vendo? Isso é o que os anjos estão dizendo. O que o Senhor disser, nós vamos fazer. O problema nosso, irmãos, é que a gente já não tem mais fé para essas coisas. Aquele pastor tinha. Aquele pastor sabia o que estava escrito aqui. Que os anjos lutarão a favor da igreja. E a favor dos servos da igreja. Você não sabe quantos anjos que protegem você. Me lembro de um casal, numa igreja da Zona Oeste de São Paulo, que foi assaltado e foi abandonado no meio do ermo. E um casal idoso, abandonado no meio do ermo. Os bandidos levaram um carro, não tocaram neles, só levaram um carro. E eles ficaram lá no meio do ermo e começaram a orar, porque vai fazer o quê, né? Tudo deserto, de noite, nenhuma luz. Começaram a orar. Aí nisso vem um carro e para. E Jesus Cidência, não é? Eram irmãos que estavam dirigindo o carro e disseram para o casal de idosos: a gente geralmente não para, mas nós sentimos de Deus que devíamos parar para ver o que vocês estão precisando. Aí eles contaram a história e o casal disse: bom, entra no carro, que nós vamos levar vocês até a civilização e lá vocês acionam quem vocês puderem acionar. E os irmãos agradeceram, e aí o motorista disse: mas agora, só que eu tenho um problema. Qual? Eu só tenho 2 lugares. Aí o casal disse: não, mas nós somos só 2. E o homem disse: não, vocês são 4. Ele disse: não, nós somos só 2. Os outros 2 que você está vendo não precisam de carro. Você não sabe, né? Mas os anjos disseram para Jesus que lutariam a nosso favor. Você não percebe. O pessoal de Portas Abertas, eles contam muitas histórias de como os anjos libertaram irmãos. É essa palavra aqui dos anjos. E aí o texto continua: então ouvi toda a criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há. E o que é que eles estavam dizendo? Aquele que está assentado no trono e é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que tem de diferente nessa canção? É tudo uma canção. Todos eles estão cantando. O que tem de diferente nessa canção das outras canções? O que tem de diferente nessa canção das outras canções é que a canção dos anciãos diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, falando ao Cordeiro. A canção dos anjos é: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria. Se dirige ao Cordeiro. A canção das criaturas que são capitaneadas pelos homens diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Só os capitaneados pela humanidade podem se dirigir ao que está sentado no trono. Porque só os homens entram no Santo dos Santos.
E nós éramos os únicos que tínhamos problema com aquele que está sentado no trono. E aí nós passamos, então, graças a Jesus Cristo, a honrar ao que está sentado no trono e o Cordeiro. E a cantar: a eles seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio. Então, irmãos, os anciãos começaram um culto. Os anjos continuaram o culto. E nós entramos no culto. Então não saia do culto, irmão. Não saia do culto. Continue honrando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não saia do culto. Continue dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio. Não saia do culto. Quando você estiver fazendo negócio, não saia do culto. Faça tudo para a honra, glória e para demonstrar o domínio daquele que está sentado do trono e do Cordeiro sobre a sua vida. Não saia do culto. Quando você estiver namorando, faça tudo para demonstrar a honra, a glória e o louvor e o domínio que eles têm sobre você. Não saia do culto. Quando você estiver falando com sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, não saia do culto. Diga tudo de modo que fique claro que você vive para oferecer àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor, a honra e a glória, e que você reconhece o domínio dele sobre a sua vida. Não saia do culto. Sabe quando é que você sai do culto, irmão? Não é quando você para de dizer aleluia, é quando o Senhor não consegue mais dominar, não exercer domínio sobre você, e você faz o que ele não faria se estivesse no seu lugar. E você fala o que ele não falaria se estivesse no seu lugar. E você se movimenta como ele não se movimentaria se estivesse no seu lugar. Você saiu do culto, irmão. Porque você não está mais prestando a ele o louvor, a honra, e não está mais submisso ao domínio dele. Entendeu, irmão? Não saia do culto. Quando o Senhor Jesus tomou o livro, os anciãos começaram um culto. Os anciãos e os seres viventes começaram um culto. Os anjos vieram e se uniram ao culto. E nós entramos no culto. Com a diferença de que nós nos dirigimos ao que estava sentado no trono. Tanto os anciãos quanto os anjos se dirigiram só ao Cordeiro. Mas nós nos dirigimos ao Pai e ao Filho, porque só nós podemos entrar no Santo dos Santos. É onde nós estamos, irmãos. É onde você está, é onde eu estou. Não saia do culto, irmão. Não saia do culto. Não importa o que aconteça na sua vida, continue dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória. E o domínio. Não saia do culto, irmão. Você está fazendo alguma coisa na sua vida que está fora do culto? Volta para lá, irmão. Volta para lá, irmã. Seu namoro está fora do culto? Volta para o culto. Sua forma de trabalhar está fora do culto? Volta para o culto. Sua forma de falar está fora do culto? Volta para o culto. Sua forma de tratar as pessoas está fora do culto? Volta para o culto, irmão. Volta para o culto, não saia de lá. Continue em todas as coisas, fazendo tudo para que fique claro que o louvor, a honra e a glória pertencem ao Pai e ao Filho, e que você está sob o domínio deles. Que você está sob o domínio do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Aí você diz, mas onde é que aparece o Deus Espírito Santo? Em você, irmão. Porque só quem tem o Espírito Santo pode dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque a terceira pessoa mora em você e mora em nós. Não saia do culto, irmão. Porque é isso que entristece o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo é quando eu saio do culto. Eu não vivo mais para o louvor, a honra e a glória, e não vivo mais sob o domínio daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Isso é honra. Quando eu desonro as pessoas, é porque eu já desonrei o Pai e o Filho. E já entristeci o Espírito Santo. Se é que eu tenho o Espírito Santo. Então, não tem mais nada o que fazer. A menos que eu volte correndo para o culto, pedindo perdão. Volta para o culto, irmão. Os relacionamentos que você tem estão fora do culto. Volta para o culto, irmão. Volta para o culto. Volta para o culto, não é para sair de lá. A forma como você trabalha, como você estuda, está fora do culto. Volta para o culto, irmão. Peça perdão, que o Espírito Santo transforma você. Mas você tem de reconhecer, eu estou fora do culto. O que eu estou fazendo não presta louvor, não presta honra, não presta glória ao Senhor, e não demonstra que eu estou sob o domínio dEle, que Ele governa sobre a minha vida. Eu estou fora do culto, Senhor, me perdoa. Me traz de volta para o culto, Senhor. Me traz de volta para o culto. Volta para o culto, irmão. Amém? Que Deus nos abençoe.